E lá vamos nós para mais um dia de estudos sobre a certificação FRM. Nesse momento estou na parte 1 do primeiro exame. Inclusive aqui no canal eu já mostrei um vídeo explicando exatamente qual vai ser o método de estudos aqui da certificação, onde basicamente eu peguei o guia de estudos oficial e lá dentro, onde tem tanto o peso de cada uma das provas, os assuntos que vai cair, eu peguei cada um dos bullet points e cada vez que eu destrincho algum bullet point, eu documento aqui um vídeo. Inclusive fica o convite, se quiser receber em primeira mão esses vídeos onde eu divido os meus aprendizados nesse momento estudando FRM, não se esqueça de se inscrever no canal. E a ideia aqui é ir até o final dos estudos, trazendo um material em português. Inclusive pesquisei aqui, não achei até agora no YouTube. Quem sabe podemos montar aqui o primeiro grupo de português de estudos gratuito, sem vender curso nem nada. Então vamos agora para mais um tópico a ser estudado. Vamos falar agora sobre o tópico de agregação de dados e os relatórios de risco. Bom, aqui é a hora de você consolidar tudo, é a hora de você realmente vender seu peixe, quando a gente fala de uma pessoa que está trabalhando na área de riscos. Basicamente, aqui é onde a gente pode falar que seria a criação da espinha dorsal, né, da capacidade de você, da empresa que você está reportando o risco, de compreender e gerenciar essas exposições de risco que foram calculadas, mensuradas, identificadas, e todo esse processo é ali onde você vai trazer de uma forma gerencial, corporativa, para os tomadores de decisão, se caso não for você. E aqui é importante porque sem os dados corretos, com uma governança bem realizada, sistemas corretamente integrados, independente da sua qualidade como gestor de riscos, não tem como esses modelos e análises serem 100% corretos. Eles vão se tornar falhos se a origem da informação que vai alimentar ele for falha, né? Então, por isso que é importante ter uma grande atenção em todo esse processo, na hora de você juntar todos esses dados e transformar tudo isso daqui no relatório de riscos, senão todo o resto do seu trabalho vai ser em vão. E se for falar historicamente, uma coisa mais recente com esse boom de dados, a forma de você conseguir tratar e mexer com Big Data, trouxe esse novo paradigma na gestão de riscos, aonde também você vai conseguir ter muito mais insights e utilizar até então modelos teóricos e práticos no dia a dia com todos esses dados. Mas isso não é suficiente, você precisa fazer a gestão desses dados e também ter a melhor prática de governança tratativa e no final trazer bons relatórios que realmente influenciam para uma melhor tomada de decisão. Aqui até trouxe na thumbnail essa imagem para simplificar o que é esse tópico, tão óbvio quanto isso, onde você tem várias informações vindas de várias origens de dados para que tudo isso se transforme no final do dia em insights e relatório para a gestão de risco. E nesse módulo específico, talvez seja um pouco mais decoreba, porém, como eu falei, eu até trouxe uma estrutura por tipos de itens, mas na própria literatura da FRM eles fornecem 14 princípios baseados no Comitê da Basileia, então o órgão que supervisiona o mercado bancário, aonde ele já formulou 14 princípios para orientar, né, e meio que virar uma fórmula padrão que instituições financeiras hoje estruturam a sua capacidade de agregação de dados de risco e a própria emissão desses relatórios de risco. E esses princípios são separados em 4 blocos e vamos falar um pouco sobre cada um dos blocos e, por consequência, cada um dos princípios também. Montei, mesmo esquema, uma apresentação simples com os princípios. O primeiro bloco seria sobre governança e infraestrutura de TI. Princípio 1 fala sobre governança. A capacidade de agregação de dados de risco e as práticas de relatórios da empresa devem estar sujeitas a fortes arranjos de governança consistentes com as demais orientações do comitê. Ou seja, devem ter premissas muito claras, documentadas, provavelmente tem uma área de governança em cada uma das instituições financeiras, responsáveis por aderir melhores práticas e documentar a forma como fazer essa governança, para não ficar aquela coisa meio esqueci de fazer tal coisa porque não estava pré-definida. Tudo tem que estar definido com passo a passo, claro, e logicamente, dentro de uma estrutura de banco tem que estar bem auditado e acompanhado para que seja tudo funcionando. Princípio 2, arquitetura de dados e infraestrutura de TI. Então aqui nesse princípio fala que o banco deve desenhar, construir e manter uma arquitetura de dados e infraestrutura de TI que suporte totalmente essa agregação de dados e a geração de relatórios. E não somente fazer isso, mas documentar e comprovar que está sendo feito todo esse processo. Inclusive, você tem que documentar a maneira como você vai fazer esse processo durante crises. Provavelmente isso aqui deve ter sido uma atualização baseada nos grandes problemas que tivemos na
crise de 2008, na pandemia, onde talvez poderiam alguns bancos deixarem de fazer qualquer etapa ou deixou de ter um bom controle e dando a desculpa que foi devido à crise. Agora vem o segundo bloco sobre capacidades que a instituição financeira tem que ter sobre agregação de dados de risco. Princípio 3, precisão e integridade. Óbvio, o banco deve ser capaz de gerar dados de risco precisos e confiáveis. A agregação deve ser amplamente automatizada para minimizar a probabilidade de erros, que nesse caso seria o famoso risco operacional, né? De ter uma informação numa planilha X, aí você tem que manualmente colocar na planilha Y. Se isso não for bem automatizado ou não automatizado o suficiente, pode ser um item não conforme no cumprimento desses princípios aí dentro dessa regra estabelecida pela Basileia. Princípio 4, completude. O sistema deve ser capaz de capturar e agregar todos os dados materiais de risco em toda a organização, permitindo visualizações por linha de negócios, entidade legal, tipo de ativo, região, entre outros. Inclusive é interessante esse princípio, fica até mesmo uma comprovação de como é que estão os seus dados aí na empresa sua atual. Porque pelo menos para instituições financeiras, eles obrigam pelo menos esse nível de abertura. Então tem que ter por região, tipo de ativo, entidade legal, linha de negócios e mais. Pelo menos esses, né? Então é importante você também prestar atenção na granularidade dos seus dados. E lógico, eles têm que bater, tem que conversar. Quando você vai sumarizar todos esses dados abertos, tem que bater com os dados fechados. E olha que eu já passei por muita empresa e realmente esse é um desafio de fazer o batimento correto, por incrível que pareça. Princípio 5, tempestividade. O banco deve gerar dados de riscos agregados e atualizados de maneira rápida e oportuna. Fica um pouco aberto, né? Quando falar rápido e oportuna pode variar aqui. Não tem uma frequência específica, porque cada dado tem suas regras, né? Cada informação você tem que ter um tempo para gerar. A frequência depende da natureza e volatilidade do risco. Bom, eu acabei de falar agora. Mas deve ser capaz de atender os requisitos normais e aos cenários de crise. É um princípio meio aberto, mas fica como uma premissa para você considerar dentro da sua governança. Princípio 6, adaptabilidade. A capacidade de agregação deve ser flexível para atender a uma ampla gama de solicitações de relatórios sob demanda, o famoso ad hoc aí. Quem já trabalha numa área de risco sabe que é o que mais tem essas demandas ad hoc, incluindo necessidades durante situações de estresse, mudanças internas e ou exigências regulatórias. Agora vamos falar sobre o bloco de práticas de relatórios de risco. Agora vai falar sobre o relatório especificamente. Ele é princípio 7, necessário ser preciso, devem transmitir os dados agregados com exatidão e precisão, eles devem ser reconciliados e validados. Então pense que se você for planejar fazer um relatório de risco específico dentro da sua companhia, ele por regra, por melhor prática, ele deve ser reconciliado, ter um processo de batimento fora do relatório e também validado de preferência por uma outra pessoa que tenha um conhecimento de fazer esse batimento. Princípio 8, abrangência, deve cobrir todas as áreas materiais de risco dentro da organização, tendo profundidade e escopo consistentes com a complexidade do banco e as necessidades de seus destinatários. Clareza e utilidade, princípio 9, a informação deve ser comunicada de maneira clara e concisa. É importante ter um bom relatório de risco, né? Fácil de entender. Só que é importante que é normal ficar muito no techniquez e às vezes isso vai prejudicar na hora de tomar a decisão, porque vai passar por outros diretores, outros executivos que provavelmente não vão saber exatamente o mesmo linguajar. É importante você deixar realmente informação clara e concisa. E não esquecer, né, de deixar detalhada o suficiente para facilitar a tomada de decisão informada. Pelo costume, eu acabo até antecipando antes de ler o texto completo. Princípio 10, frequência. O Conselho e a alta administração devem definir a periodicidade da produção e distribuição dos relatórios de acordo com as necessidades, a natureza do risco e a velocidade com que ele se altera. A frequência de relatório deve ser aumentada em momentos de crise. Então é importante que não seja pré-determinado pela própria área de riscos. É necessário ter um conselho, né, ou uma decisão externa para comprovar da necessidade e qual o período dessa necessidade de atualização desses relatórios de risco. É importante ter a área que vai ser alimentada por isso, que ela vai saber melhor do que talvez a pessoa que vai criar o relatório de quando vai ser mais necessário ou não, e de acordo com a sua atualização também. E é uma informação importante que é interessante você ter uma regra para momentos de crise, pode ser da empresa ou uma crise de mercado como um todo. Princípio 11, de distribuição, ele deve ser distribuído apenas às partes e aos departamentos relevantes. Também faz todo sentido, porque tem a ver também muito com a repassar informações sensíveis e acabar expondo isso e levando outros riscos, como risco reputacional, por exemplo, risco de estratégia, que é um papo que a gente já falou em outros vídeos por aqui também, garantindo sempre que a confidencialidade das informações seja mantida. E o último bloco, revisão e supervisão, papel dos reguladores. Princípio 12 fala sobre a revisão. As autoridades de supervisão, que aí no caso de bancos é o Bacen, aqui no Brasil, seguradoras SUSEP, eles devem analisar e avaliar periodicamente o cumprimento do banco em relação aos 11 princípios
listados acima. Princípio 13. Ações corretivas e medidas de supervisão. Supervisores devem possuir e usar as ferramentas apropriadas para exigir que o banco tome medidas corretivas, eficazes e tempestivas caso haja deficiências em suas capacidades. Bom, isso aqui é meio que, esses princípios são meio que as melhores práticas orientam que o regulador faça. Então você tem que se precaver, também tem que saber quais são as atuações possíveis aí e como serão feitas dentro das reguladoras. Inclusive, no caso o Bacen, que é a reguladora aqui dos bancos do Brasil, o que mais vai ter são documentos explicando com detalhes como funcionam todos esses processos de revisão, ações corretivas, supervisão e tudo mais. Princípio 14, cooperação entre jurisdições. Os supervisores devem cooperar com as autoridades competentes de outras jurisdições no que diz respeito à supervisão, avaliação dos princípios e implementação de qualquer ação corretiva necessária. Conforme eu falei, esses 3 últimos princípios, mais focados no papel dos reguladores. Pode não ser tão útil no seu dia a dia, apesar que eu acho que é devido ao exemplo que eu falei, você tem que estar preparado das possibilidades de possíveis problemas ou supervisão mesmo que vier do Bacen, no caso de empresas brasileiras, mas apesar de não estar diretamente no seu dia a dia, é importante você saber se deseja fazer a certificação assim como eu. E aí, o que achou do vídeo? Fica aqui mais uma vez o lembrete de curtir o vídeo para que ele também seja repassado para outras pessoas que tenham interesse de estudar o FRM e quem sabe encontrar um bom vídeo em português e ao mesmo tempo, quem sabe a gente consiga criar um grupo de estudos, dividindo conhecimento. Coloca aqui embaixo nos comentários se tiverem algum outro detalhe a acrescentar também e juntos levarmos a palavra de gestão de riscos, que com certeza é um assunto do futuro e que com certeza, se você ainda está em dúvida do que aprender e achar alguma carreira na sua vida, aconselharia a olhar com carinho sobre gestão de riscos. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui e te aguardo para o próximo.